Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de abril de 2023 do fundo IRDM11, relatório que acabou de sair aí na semana passada, né? A gente vai ver aí qual foi a performance do fundo em abril, fundo que ainda não anunciou proventos referentes a maio. Então a gente vai ver qual foi essa performance, tá? Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro, Infra, é o principal assunto aqui no canal. Se inscreva aí, ative as notificações, deixe o seu like, é muito importante aqui pra gente, tá? E esse relatório eu vou deixar na descrição do vídeo também, o nosso link do grupo do Telegram. Se inscreva lá, tá? E converse com outros investidores em curta distância. Vamos lá então. Relatório do IRDM11, fundo que investe na sua essência, principalmente, né, preponderantemente, em CRIs, mas tem aí um percentual elevado de outros fundos na carteira e por isso também eu classifico ele como um fundo de fundos indiretamente, né? Então, para quem não quer investir somente em fundo de fundos, tem esse tipo de fundos de CRI que tem uma parcela boa aqui de investimentos e diversificada, a gente vai ver no relatório de FIIs na carteira. Bom, então aqui do lado está o objetivo do fundo, né? A gente verifica que principalmente investe aí, então, em CRIs, atendendo às políticas de investimento e, secundariamente, investe em LCIs, FIIs, LIGs, CPACs e tudo mais. Tudo voltado aí para o setor imobiliário, claro, né? Então, investidores em geral, público-alvo, ele tem desde março de 2018, o administrador é BTG Pactual, assim como o custodiante e o escriturador, e o gestor é a Iridium Gestão de Recursos, tá? A gente tem aqui para baixo a taxa de administração e gestão, que somadas aqui dá 1% ao ano, não fala que isso é sobre o PL ou sobre o valor de mercado, e ele anuncia os proventos no sétimo dia útil do mês subsequente ao que ele faz referência. Então, o fundo aí, mês de maio, ainda não anunciou por conta disso, né? Vai anunciar só no sétimo dia útil de junho. E ele paga 5 dias úteis depois do anúncio, tá? Então, no 12º dia útil. Então, vamos lá então para o relatório sem mais delongas, para esse vídeo não ficar grande. Fundo que anunciou no mês de abril 91 centavos de provento por cota, né? Que dá aí em torno de 130% do CDI. Ele registra aqui a alta do IPCA no mês de abril de 1,61, né? Então, ele indica aqui que o patamar da inflação continua superior à meta. Em abril foi decretado aquelas questões de inadimplência que ocorreram no fundo DEVA 11, né, daquele grupo GPK, GVI, aqueles Gramado Parques, né, aqueles hotéis lá de Gramado, com diversos CRIs lá com diversos nomes, né, mas que pertencem ao mesmo grupo, então foi decidido em assembleia o vencimento antecipado desses papéis, né? Então, um escritório, na verdade, jurídico foi contratado para tratar dos direitos do fundo também referente a essas inadimplências. Então, teve algumas antecipações aí, juros, pagamento de juros e amortizações referente ao mês de março também que estava em atraso. Né? E também tem uma sequência aqui de renegociações que o fundo fez com o Manara, Belwick e o JKVNC, onde eles concederam então períodos, acrescentaram ali períodos de carência, né, em alguns meses para eles poderem concluir a obra ou vender aquilo que tem que vender aí referente aos empreendimentos. E o fundo então permanece em atenção em relação ao cenário de aversão de risco, né? Por conta também de alguns indicadores, por exemplo, IPCA, que está acima do patamar da meta estabelecida, né? Então, mas mesmo assim o fundo tem um caixa aí interessante, né, ainda, né, 220 milhões em caixa, um caixa saudável que representa aí mais, quase 7% do seu patrimônio líquido, né, e aí ele vai utilizando de acordo com as oportunidades que aparecem no mercado. Bom, vamos mais para baixo aqui falar dos rendimentos mensais. Então o fundo anunciou em abril aí 91 centavos, repetindo que na verdade ele tinha distribuído lá em março, né? Então tem distribuído aí esse ano um patamar acima de 1%, como a gente verifica aqui, né? Mais abaixo de R$ 1, porque o fundo está aí em torno de 83, 85, aí cai para 82. Então está nesse patamar aí, em relação a esse patamar de mercado, o fundo
então está distribuindo mais de 1% de dividend yield por mês. Aqui é o desempenho no mercado secundário, teve uma queda em relação a março em relação ao valor, a liquidez média, a liquidez mensal, o volume mensal no mercado, né? O fundo encerrou a R$ 79,00 de valor de mercado por cota, né? Então uma queda, na verdade, nos últimos 12 meses foi o menor valor aí de cota no mercado, mas a gente verifica que a liquidez permaneceu dentro de uma média observada aqui nos últimos meses, né? Março que teve aqui um desponto, um desgrudamento aqui da média, né? Foi lá 176 milhões de volume de negociação mensal e mês de abril 126 milhões de volume de negociação mensal. O fundo que é um dos maiores em patrimônio líquido do mercado de fundos no Brasil, fundos imobiliários, né, de investimento imobiliário negociados na bolsa. Se não me engano é o terceiro ou quarto em patrimônio líquido. E essa aqui é a carteira do fundo. Então, esse primeiro item aqui é o caixa do fundo, que ele chama de fundo soberano, né? 6,76% do patrimônio. E a gente verifica que os CRIs da carteira seguindo para baixo, né? Então tem vários empreendimentos aqui que foram cedidos créditos, né? Através do fundo. Tem inclusive outros fundos também, né? Fundos de logística, a gente vê aqui o OUG 11. Enfim, 2,4 bilhões em CRIs, que corresponde a 75% do seu patrimônio. Dentro da carteira de fundos de investimento imobiliário RF, ou acho que é renda fixa, né? Ele tem 151 milhões, então são fundos que normalmente não são abertos para investidores em geral, né? A gente verifica aqui pelas pelas nomenclaturas do fundo, né, pelos códigos de negociação. A maioria aqui é real estate, tem um aqui que é referente a hotel, então 151 milhões, e também tem a carteira de fundos em geral, né, fundos de investimento imobiliário. A maioria aqui é para investidores em geral, tem inclusive na carteira alguns desses, e aí a gente verifica que o fundo, então, com essa diversificação aqui de 653 milhões investidos em outros fundos imobiliários, que está característica aí de 20% como um fundo de FOF, né? Então, por isso que eu acho interessante. Eu tenho o IRDM na carteira, até a minha segunda maior posição em fundos de papel, corresponde aí a 7% ou 8% da minha carteira aproximadamente de fundos imobiliários, né? Então, é um fundo interessante, bem diversificado, né? Que tem uma liquidez muito boa no mercado. Aqui, em relação à distribuição da carteira, a gente verifica que o fundo tem então 68% em CRIs, 20% em fundos imobiliários em geral, né? Tem 4,65% em fundos de investimento imobiliário e renda fixa e 6,76% em caixa. Dentro aqui da distribuição por indexador, a maioria IPCA, quase 60%, né? Esses 20% correspondem, na verdade, aos fundos de investimento imobiliário. E em relação ao CDI+, né? Quase 10% aqui da carteira. Vamos seguindo então aqui para baixo, a gente vai verificar a distribuição por setor. Real estate é o principal, 42, quase 43% aí no setor de ativo real. Papel, energia, governo, então tem vários aqui segmentos, mas mais alocado realmente em real estate. Aqui a gente verifica a distribuição por indexador e a taxa média, né? Então IPCA mais 8,5%. Então é quase um fundo high yield, né? Mas ali 8% ainda está abaixo do que normalmente dos fundos de mais alto risco que a gente vê por aí, né? Normalmente 10%, acima de 10% é um fundo mais high yield, com maior versão, maior risco, na verdade, em relação aos papéis, em relação ao risco de inadimplência. 8,53% também é uma taxa interessante, né? Então eu não classifico ele como high grade, mas em relação aos outros que são high yield ao extremo, eu classificaria o IRDM como high yield, né, ali dentro do seu patamar normal, né? Não é high yield ao extremo. Bom, aqui movimentações do mês, a gente verifica que o fundo comprou alguns CRIs, vendeu alguns FIIs, né? Então a gente verifica a compra de 4 CRIs aqui diferentes, né? Que já tinham na carteira, o fundo já tem esses na carteira, então comprou aí
complementando o que já tinha, dentro das taxas aqui ponderadas abaixo de 10%. Aqui a gente verifica as vendas dos fundos, né? Então vendeu Deva, por exemplo, deve ter vendido com prejuízo, né? Assim como o VSLH11, mas deve ter vendido com um lucro interessante aqui no Serra Verde e no XPML11, né? Então provavelmente vendeu esses fundos aqui, o VSLH e o Deva, para compensar o lucro e não pagar imposto de renda, né? Então também tem essa tática aí para não se pagar imposto de renda dentro do ganho de capital. Aqui é os eventos adicionais que ocorreram, então foram as compras, aqui tem as inadimplências, né? Os pagamentos antecipados que a gente falou lá em cima, concessão de carência para esses daqui de baixo, BWIC, Manara, JK, VNC. Então faça depois a leitura mais detalhada desse item, tá bom? Aqui a demonstração de resultado. Então, em abril, a gente verifica que o fundo praticamente manteve os mesmos níveis de receita, aqui é pelo regime de caixa, né? Então, o que interessa para a gente saber em relação à distribuição. Aqui, então, manteve-se o mesmo patamar observado nos meses anteriores, né? Desde dezembro, por exemplo. Então, 35, quase 36 milhões em receitas, a maioria aqui são os CRIs, 27 milhões e 600, FIIs, 6 milhões e 900. A gente verifica que nas negociações o fundo inclusive teve prejuízo, né, de 246 mil reais, provavelmente pelas vendas daqueles dois que eu falei, né, que geraram prejuízo. Dentro das negociações de CRIs também o fundo registrou um prejuízo aqui dentro da... então teve uma perda de capital, né, então LCIs o fundo não investe, né, e caixa, fundo aqui com 1,2 bilhões, né, em abril, referente ao caixa do fundo. Rendimento de caixa, né? Despesas, então, o fundo teve 2,6 milhões, mantendo aí praticamente também o mesmo patamar, inclusive menor do que os meses anteriores, mas dentro ali do mesmo nível de receita, né? E resultado de caixa, 33,2 milhões de reais. O fundo distribuiu caixa integralmente, né? O resultado integral foi 91 centavos, então, por cota, mantendo aí o mês anterior de março, né? Nível de distribuição de março. E aqui, mais para baixo, a gente vai verificar como é que é a estratégia do fundo, né? Então tem aqui o objetivo do fundo, por exemplo, é rentabilidade de IPCA mais 7% líquido de imposto de renda, esse é o objetivo do fundo, né? Dentro aqui também dessas políticas de investimento, o fundo tem um foco em aquisições de CRI emitidos para investidores profissionais, né? Porque normalmente a gente verifica que dentro, por exemplo, se você entrar dentro da sua corretora, você não encontra fundos de CRIs, na verdade, emissões de CRI que te pagam proventos mensais, né? Que te retornam mensalmente. Depois a maioria ali é anualmente, a amortização e o pagamento de juros, né? É anualmente, é semestralmente para investidores normais, em geral, na verdade, mas para investidores profissionais tem alguns investimentos diferenciados por conta do volume ali que é investido, né? Então, por isso que normalmente os fundos de CRI acabam conseguindo esses investimentos em CRIs que retornam proventos mensais, né? E faz com que ele faça esse fluxo aqui de pagamento de proventos mensais com os cotistas, tá? Então essa é a estratégia do fundo, né? Então as alocações principais são os CRIs e a alocação tática está nos FIIs, por isso que tem 20% lá da carteira, aproveitando aí para maximizar o retorno de caixa, que ele fala aqui sobre a aquisição de FIIs, e também aproveitar as oportunidades pontuais. O fundo que há um tempo atrás fazia muito ganho de capital de FII, né? Principalmente quando os FIIs estavam ali emitindo fazendo muitas emissões de cota, 2020, 2021, o fundo fazia resultados monstruosos ali de ganho de capital de CRI, como agora está mais devagar aí as emissões, né, por conta da queda dos preços dos CRIs, acaba que esse ganho de capital não está acontecendo mais aqui com frequência no IRDM11. Bom, é isso aí. IRDM11, fundo de CRI, também um fundo de fundo por conta da sua alocação. Gosto do fundo, tenho na carteira, em torno de 7 a 8% da minha carteira está no IRDM11, né? Então, se você também é cotista do fundo, compartilhe com a gente aí qual o percentual da sua carteira hoje, o que você acha do fundo, tá bom? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.